pouquinho sobre o que Deus tem ministrado no nosso coração. E tivemos uma semana bem abençoada, né? Quinta-feira tivemos um dia muito bom ali, dia 7 de setembro, que foi o dia do batismo, né? Gostei daquele vídeo, né? Muitos morreram, 32 morreram. E aí eu acho que isso aí me chamou, porque bateu mais de 1000 lá. E acho que todo mundo pensou, meu Deus, morreram 32 pessoas. Morreram mesmo. E estão bem mortas para o mundo e vivas para Cristo, né? E não vão mais voltar para esse mundo em nome de Jesus. Amém? Obrigado, levitas. Então, irmãos, nós queremos falar sobre uma coisa muito importante, não só para quem se batizou, mas para quem está aí querendo permanecer, e eu sei que você quer permanecer na caminhada cristã até Jesus voltar. Amém? Então, vou te dar 4 estratégias para você fechar as portas para o adversário. Amém? Diga para o irmão, vamos aprender a fechar as portas para o adversário. Muitas vezes nós sabemos o que devemos fazer, e como fazer, e orar, e jejuar. Nenhum esforço na presença do Senhor vai ficar sem recompensa. Então, eu quero falar primeiro sobre o que está lá em Gênesis. Nós vamos ler 4 textos bíblicos. O primeiro está em Gênesis 29 e 31. Esse você vai ler comigo. Depois a gente continua, você pode... Isso. Amém? A gente falou alguns dias atrás sobre Leia, né? Mas não é só sobre Leia. É sobre esse versículo e sobre aquilo que Deus tem falado conosco. Amém? Amém, irmão? Então diga para o irmão que está do seu lado, fique atento. E não tire a minha atenção. Amém? Então vamos lá. 29 e 31 diz o quê? Amém. Qual é a primeira parte do versículo? Quando o Senhor... Amém. Sente aí no seu lugar. Quero falar sobre isso, que Deus tudo vê. Tem vários textos bíblicos sobre várias pessoas que achavam que estavam passando por momentos difíceis e Deus não estava vendo. Quem já passou por situações complicadas e que em algum momento você acha que Deus não está vendo? Muitas vezes na nossa vida, né? Parece que a gente ora, parece que a gente pede, parece que a gente se move, mas nada se move. Então, irmãos, nós precisamos entender isso. Deus vê tudo e Deus está no controle de tudo. E muitas vezes a resposta daquilo que nós esperamos em Deus não é nada daquilo que nós depositamos a nossa expectativa. Às vezes a gente está pedindo de uma forma e Deus faz totalmente diferente. E quando parece que as coisas estão calmas, ainda assim nós nos inquietamos. Então, primeira coisa, nós temos que ter isso sempre em mente. Deus está vendo tudo que eu estou passando. Um exemplo. Às vezes você está sofrendo uma situação de perseguição no seu trabalho. Está orando, orando, orando e parece que nada acontece. Deus está vendo. E Deus sempre vai agir em favor daqueles que nele esperam. Então, olha só. Leia era a primeira esposa de quem? Jacó. E ele casou com ela enganado. E a Bíblia diz que ele desprezou, ele rejeitou. E ela sofria muito. E nós já falamos isso sobre algumas pregações atrás. 4 filhos e cada filho ela queria que Jacó olhasse para ela. O primeiro, o segundo, o terceiro. Irmãos, não deposite a sua expectativa em homens. Quando eu falo homens, não é homem no sentido masculino. É homem, mulher e pessoas. Amém? Se a sua expectativa está em pessoas, você vai se decepcionar, e muitas vezes na sua caminhada cristã. Se você deposita todos os seus sonhos num esposo que vai chegar, você vai se decepcionar, porque ninguém é perfeito. Se você deposita toda a sua expectativa em uma esposa, você acha que ela é perfeita porque ela é crente, ela não é perfeita. Se você deposita os seus sonhos e a sua expectativa de vida num trabalho, você luta, e você estuda, e se prepara, e deixa um monte de outras coisas para aquele sonho, quando aquele sonho chega, muitas vezes nós nos frustramos, porque a pessoa acha que vai ser feliz quando receber aquilo. E a felicidade e a alegria está no Senhor. Tem muita gente casada, com o marido do lado, e é infeliz, e sente solidão, porque existe um lugar no nosso coração que é só o Senhor. E às vezes a gente tem a impressão que está orando e caminhando e Deus não está vendo. Deus tudo vê. O que Deus olhou para Léia e disse assim, pera lá, ela é uma moça correta, ela casou direitinho, como é que ele está desprezando a minha filha? Não, ela é minha filha também. Se você é filho do Senhor, se você é filho de Deus, e você só é filho se você aceitar o quê, irmãos? Jesus como o quê?
Senhor e Salvador. Senhor, diga Senhor. Senhor. Senhor é alguém que manda, que tem o senhorio da nossa vida. Se Jesus é o Senhor, você vai fazer sempre aquilo que Ele quer e não a sua vontade. Se Ele é o Senhor da sua vida, e se Ele é o seu Salvador, se você aceitou Jesus e você vive para Ele, certamente que em todas as circunstâncias da sua vida, Deus vai estar agindo. Amém, irmãos? Até quando parece que nada está acontecendo, ainda assim, Deus está movendo. Essa semana que passou, atendi muita gente com situações de frustração. Por quê? Porque deposita uma expectativa em alguém. Irmãos, casamento é bênção, e isso é maravilhoso porque é projeto de Deus. Mas a sua expectativa não pode estar nisso. Trabalhar é muito bom, e a gente pode ter sonhos e conquistá-los, com certeza, e ser fiel ao Senhor. Mas a nossa alegria não está em ter, estar em ser filho de Deus, estar debaixo dessa proteção. Amém? Conheço pessoas muito abastadas, muito. Irmãos, sem Deus nós não somos nada. E tudo que temos vale nada. Então não corra atrás de coisas que são temporais, que são visíveis. A nossa alegria e o nosso contentamento no Senhor está em coisas invisíveis. Amém? Então confie. Se você está passando por momentos difíceis e você é filho de Deus, e você tem o Senhor como seu Senhor mesmo, Ele comanda a sua vida, fique tranquilo. Deus olhou para Léa e disse, pera lá, com a minha filha você não vai rejeitar não. Sabe o que eu vou fazer? Até porque ela não era mais bonita, a Raquel era belíssima. Ele disse assim, eu vou fechar a madre de Raquel. Raquel não vai ter filhos e Leia vai ter. E vai ter um atrás do outro, porque a alegria dele vai ter lá na tenda da Leia. Só que ainda assim ela tinha uma expectativa não em Deus, mas em Jacó. Até o terceiro filho, no quarto filho, que se chama Judá, ela entendeu, peraí, eu vou louvar o Senhor, porque realmente Deus está olhando para mim. Só que nós não temos que esperar muitas coisas, nós temos que agradecer hoje. Tenho aconselhado muita gente com crise de ansiedade. E olha, irmãos, uma ferramenta e uma estratégia é agradeça por tudo que você tem. A ansiedade é uma preocupação com coisas futuras. Se contente, se alegre com o que você tem hoje. Amém? Acorde hoje, diga obrigado pela minha casa hoje, pela minha família hoje. Acorde amanhã, sem murmuração, glorificando o Senhor por tudo que você já tem. Amém? Pastor, então não vou buscar conquistar mais nada. Vai, mas se alegre com o que Deus já te concedeu. A alegria do Senhor é a nossa força. Amém? Então diga assim, eu vou deixar a ansiedade. E eu vou confiar. Porque eu não sou órfão. Eu sou filho. E o pai sempre vai cuidar das coisas do filho. Deixa esse espírito de orfandade, irmão. Só o órfão que fica ansioso. Gente, quem é o nosso Deus? O Deus que pode todas as coisas, que criou céu e terra, todos os astros, todas as estrelas, que comanda tudo, que governa tudo sobre todos, que sabe o que vai acontecer daqui a pouco, que tem o comando de tudo, que me criou e que te criou e que são dos nossos corações. Enquanto eu estou falando, Ele sabe tudo que você está pensando, que você vai fazer amanhã e depois, e que você vai pensar e tudo mais. Esse é o nosso Pai. E Ele diz, eu te amo, e esse amor é leal. Pare de depositar expectativa em pessoas, em coisas deste mundo. Nós não somos daqui. Essa não é a nossa casa. Amém, irmãos? Nós somos um espírito que habita nesse corpo, mas você não é um corpo, você é um espírito. Você vai voltar para casa se Jesus for o teu Senhor e o teu Salvador. Amém? Então, dependa de Deus e busque a paz em todas as circunstâncias da sua vida. Tem um versículo que diz assim, que a gente tem que buscar a paz com todos. Uma coisa eu quero te ensinar para você ter paz nos relacionamentos. Por exemplo, se você tem algum problema com alguém, você vai lá, pede perdão. Pastora, mas eu não fui o errado. Mas às vezes assim você vai pedir perdão. Pastora, mas eu fui injustiçado. Peça perdão. Pastora, mas eu sou vítima dessa história, eu sou perseguido. Vai lá e peça perdão. Se fez a sua parte. Ah, mas eles não querem ter paz comigo. Você está tranquilo. Você deu a paz, eles não querem a paz volta para você. Você segue seu caminho. Amém? Mas faça isso. Não viva envolvido com pequenas coisas para resolver.
Viva como se não houvesse amanhã. O que eu tenho que resolver hoje, na última oração desse culto. Amém, irmãos? Porque nós não sabemos se a trombeta vai tocar. O que eu sei é que os sinais estão muito visíveis para a igreja. Aí estava passando sobre a reportagem sobre aquele terremoto no Marrocos. Quem viu? Houve um terremoto muito grande. Eu não prestei atenção na quantidade de pessoas, mas foi muita gente. E aí ela disse, isso aí, pastora, eu disse assim, a Bíblia diz, guerra, terremotos, rumores de guerra, e tudo isso vai acontecer. E quando isso acontece, a gente faz o quê? Se alegra. Pastora, como assim? Não estou alegre porque aquelas pessoas morreram, e eu espero em Deus que tenha crentes lá, né? Se isso acontecesse na nossa cidade, o que é que a gente tinha que fazer? Só orar não, uma força-tarefa, vamos comprar água, vamos atrás, chama o pessoal da saúde, né? Enquanto a gente ajuda nas escavações, coloca o pessoal lá, a pessoa saiu do buraco, e você não quer aceitar Jesus, essa pode ser sua última oportunidade. E aí a gente ia dar o nosso suporte. Amém, irmãos? Isso é o que a igreja faz. Só que a gente sabe que esses são sinais, sim, da volta de Jesus. E muito mais coisas nós veremos, mas não é para ninguém se apavorar. Só que quando isso está lá longe, parece que todo mundo está tranquilo. Só que a gente tem que ficar alerta. Isso aconteceu quando começou o Covid, quando estava só em outros países, estava todo mundo aqui de boa. Aí fecha tudo em março de 2020, foi isso? Ai, meu Deus, pastora, será que a gente vai morrer? Mas faz tempo que esse vírus está circulando aí. Parece que só a gente fica alerta quando é próximo. Mas já está próximo, irmão. Então, faça o que você tem que fazer hoje. Deus vê o nosso caminhar, Deus está cuidando de nós, mas nós temos que viver hoje como se não houvesse um amanhã. Alinhado, preparado. Amém? Então, diga assim, Deus tudo vê. E eu preciso estar preparado. Deus está cuidando de tudo. E eu deixo a ansiedade. E eu troco pela confiança. Porque eu não sou órfão. Eu sou filho. Quando você ficar ansioso, se você pensar em ficar essa semana, você diz, eu troco a ansiedade pela confiança. Porque eu sou filho. O Pai sempre vai cuidar de nós. Sempre. Mesmo você pedindo ou não pedindo, Ele vai cuidar de você. Amém, irmãos? Segunda coisa, vamos ler o que está lá em Números, capítulo 12. Nós não vamos ler esse texto todo, mas eu queria que você lesse alguns versículos comigo. Números 12. Amém? Quantos já leram o livro de Números? Números não tem só números, tá, irmãos? É um livro bem interessante. É o Pentateuco, né? São os 5 livros escritos por Moisés, inspirados pelo Espírito Santo. Vamos ler de 1 a 10? Os homens lêem os versículos ímpares e as irmãs os versículos pares. Me ajude aí, vamos lá, os homens. Só até aí, que aí a gente, depois você lê o final da história, o final é bom, tá, irmão? Eles não permaneceram assim. Mas a primeira coisa a gente falou sobre Deus está no controle, deixa a ansiedade, troque a confiança, troque por confiança, é a primeira porta que a gente fecha. Segunda coisa que nós lemos nesse texto aqui, Deus falava com Moisés. Glória a Deus agora, todos nós temos liberdade, o Espírito Santo já habita em nós, amém?
Nós não estamos, não é privilégio de pastores ou pastoras. Deus fala com qualquer um, até com quem está lá fora. Como Deus falou com o faraó, que era ímpio, para entregar um recado, Deus fala. Mas nesse tempo não havia o Espírito Santo e hoje nós temos. Mas o que eu quero? Duas coisas que você guarde aí. Primeira coisa, eles começaram a criticar Moisés. Por quê? Moisés casou com uma etíope. Uma etíope era uma moça negra. E eles começaram a criticar. Olha com quem Moisés casou, menino. A palavra diz aqui, quando o Senhor ouviu, lá no versículo 2, no final. O que diz o final do versículo 2? Lê o versículo todo, irmão, que vocês estão... Isso. Eles pensando, criticando. Aí, perguntaram. Amém. Então, olha só. No Velho Testamento, os pecados sempre respondiam com morte e morte física. Ou doenças físicas. Neste caso, quando eles criticaram Moisés, começaram a criticar por causa da esposa, depois eles criticaram porque Deus só falava com Moisés. Será que ele não fala com a gente também? Aí o próprio Deus ouviu e responde. E a resposta de Deus é que Deus se revela a Moisés. E ele fala, Moisés vê a minha forma. E eles não temeram isso. Então, uma coisa que você precisa fechar de vez na sua vida para sempre é parar de murmurar ou criticar. Hoje, ninguém cai leproso, porque essa era uma doença da época. Hoje, a gente nem pode usar esse termo, né? De acordo com a Organização Mundial de Saúde, é hanseníase. Mas a Bíblia diz aqui lepra, e eu vou usar esse termo, porque é o que nós lemos aqui no texto. Mas, ninguém aqui que fale mal do líder ou fale mal do irmão vai ficar leproso. A doença não aparece fisicamente. Mas, espiritualmente, ele está enfermo. Então, a crítica, a murmuração é algo muito sério. Então, às vezes, você está orando, está jejuando, está lendo a palavra e segue alguns princípios, muito bem. Mas a sua língua precisa se converter ao Senhor. Amém, irmãos? Se alegre com os que se alegram. Se você está no momento de dor, esteja junto para abençoar. E Deus tudo vê. Não foi Moisés que ouviu essa conversa, não foi Moisés que disse uma palavra de castigo para eles, não. O próprio Deus ouve. Então, olha só, se nós servimos ao Senhor com sinceridade, com integridade, e alguém se levanta ou fala algo aqui ou ali, sobre mim ou sobre você, Deus vai entrar com providência. Amém, irmãos? Então, nós não temos que pelejar contra alguém ou ir lá, por que você falou isso? Eu estou sabendo. Não! Não entre em nenhuma discussão desse tipo, porque o próprio Deus vai sair na sua defesa. Amém, irmão? Mas, segunda coisa, não abra sua boca para falar de quem quer que seja, porque senão você fica leproso também. Então, nós temos duas vias aí para sermos abençoados. A primeira é andar em integridade, Deus vai me guardar. Já aconteceu comigo, com o pastor, em muitas situações, a gente está em algum lugar e Deus fala, olha, não pisa aí não, porque esse pessoal aí, ou não come essa comida, ou não vai para esse lugar, e depois a pessoa vir, Deus tratar com a pessoa e a pessoa vir pedir perdão. Eu nunca fiquei sabendo daquela situação. Mas Deus honra. Isso vai acontecer com qualquer um que andar em fidelidade. Amém, irmãos? E se alguém for chegar para você, criticar o irmão, ou trazer uma palavra de reclamação, sai de perto, irmãos. Diga assim, olha, eu lembro agora da história que a pastora leu, em Números 12, de 1 a 10, e Moisés estava lá servindo ao Senhor, e Miriam e Arão ficaram leprosos, eram irmãos. Se ele casou com uma moça, de que nacionalidade era essa? Não era da conta deles. A gente tem que parar de querer dar conta da vida do outro e cuidar da nossa caminhada espiritual. Amém, irmãos? Ah, mas eu não gosto do jeito dessa irmã. O quê? Quem é você, irmão? Tem aquele louvor, né? Toma conta da sua vida. Tem um versículo que diz, tolo, hoje mesmo pode pedir a tua alma, e aí? Ah, meu Deus, para que tanto falar de batismo? É vídeo de batismo, é certificado de batismo. Oxi, que demônio te pegou hoje, irmão? Se alegre. Amém, queridos? Deus tudo ouve, Ele tudo vê. Eu amo servir a Deus,
Porque Deus está em todos os lugares e visita todas as mentes. Eu não vou fazer isso nunca. Mas ele diz, olha, aqui não. Esse não é dos teus, não. Volta. Para aí, não. Uma vez eu estava em casa orando por algumas coisas lá e uma pessoa ligou e tinha uma visita. Aí o pastor disse, nega, eu vou para tal lugar e você vai nessa visita aí. Tá bom. Aí quando eu estava orando para ir, aí o pastor disse, o que foi? Aí eu falei, Deus falou que não é para mim lá, não. Ele disse, então tá bom. Se Deus falou, bom. E eu não fui. Irmãos, depois de algumas situações, de algumas semanas, Deus trouxe à luz o que estava acontecendo. Então, não que eu fiquei com raiva ou chateado, mas eu jamais imaginaria que aquela pessoa estava agindo daquela forma. Então, a gente precisa confiar que Deus cuida de nós. Amém? Deus sonda os corações. E é maravilhoso saber, quando Moisés estava ali trabalhando, e talvez Moisés nunca pensasse que essa rebelião vinha vindo dos irmãos de sangue. Porque eram parceiros de ministério. Arão era o líder dos sacerdotes. Miriam era líder do ministério de louvor. Líder do ministério de dança e celebração. E eram irmãos. Então, às vezes Deus pode te fazer passar por algumas situações, talvez você amadureça, mas confie. Deus está ouvindo e vendo e Deus vai agir. Mas seja alguém que não tem brecha nessa área. Amém, irmãos? Amém? Então, olha para o irmão que está do seu lado e diga assim, eu preciso vigiar nas minhas palavras e nos meus pensamentos. Porque a boca sempre fala do que o coração está cheio. Amém, irmãos? Hoje está uma beleza. Eu vou terminar essa palavra hoje bem bonitinho. Até o fim. Amém, irmãos? Então, eu não quero que ninguém deste ministério seja acometido de nenhuma enfermidade espiritual. Porque abriu a boca, ou criticou, ou trouxe julgamento e trouxe análise sobre a vida de alguém. Ah, pastora, mas a gente estava só comentando sobre a vida de alguém. Comenta da sua vida com Deus, dos seus pecados, da sua caminhada, dos seus pensamentos que são sujos e impuros. Porque quem fala do outro tem que ficar atento. Amém, irmãos? Nós não somos juiz do nosso irmão, não. Ou então, olha, pastora, está vendo aquele irmão, teve na igreja e foi embora. Ajoelha e vai orar, querido. E quem está em pé, cuide para que não caia. Cuida de você mesmo. Porque você não está bem, não. Não, pastor, porque se você estivesse bem, você estava orando e não falando essa besteira. Amém, irmãos? Agora, uma coisa me dá muita paz, é saber que se nós estamos andando em retidão, nós vamos caminhar em fé. Vou dar um testemunho do irmão que é diácono, a gente estava orando na sexta. Sexta foi uma reunião interna, né, de oração, teve um caldo muito bom. A gente saiu 1h30 da manhã aqui, mas foi maravilhoso. Mas eu achei interessante um diácono nosso, logo que ele chegou na igreja, lá no templo antigo, e eu estava chegando para o culto e eu passei, porque às vezes eu estou andando e não estou vendo. E aí eu não dei a paz do Senhor para ele. Aí ele, no coração dele, poxa vida, o pastor não me deu a paz do Senhor. Aí na mesma hora o Espírito Santo falou com ele. Eu achei, vocês lembram que ele contou esse testemunho? Eu achei tão bonitinho ele ser sincero e ele contar, e para mim foi bom. E aí o Espírito Santo disse assim, tu sabe o tanto que ela trabalha para tu estar falando dela? E ela passou correndo porque está fazendo as coisas. Com certeza, o Espírito Santo sempre vai nos defender. Amém, irmão? E eu louvo a Deus porque o irmão entendeu e está aqui até hoje servindo. Não foi com mimimi. E o Espírito Santo sempre responde. E sempre vai nos defender, se a gente estiver andando em retidão. Amém? Agora, ele ouviu a voz do Espírito Santo e ele obedeceu. Tem gente que ouve, não obedece. E tem gente que não ouve nada. Não ouve, não vê, não sente. Entra aqui e sai do mesmo jeito. Não sentiu a presença do Espírito Santo. Então, a minha oração é que o seu coração de pedra seja trocado por um coração de carne, sensível ao agir do Espírito Santo. Amém? Porque ele é real, ele está aqui, os anjos estão trabalhando e os demônios querem atrapalhar. Mas você precisa ser alguém que ouve, sente e está afinado com o Espírito Santo. Isso é para toda a igreja, não é para líderes. Amém, queridos? Se nós estamos aqui nessa noite ouvindo essa palavra, nós precisamos fechar essa porta também. Amém? E se alguém tentar entrar por ela, você fecha, corre, fecha e tira o irmão. Não, irmão, não vá por aí não, porque tem gente que fica leproso. E ninguém vai ver essa lepra porque ela é espiritual. Glória a Deus que ninguém cai fisicamente.
com essa enfermidade. Amém, irmãos? Então, nós vamos aprender sobre isso, sem crítica, sem murmuração, caminhando em obediência. Amém? Deixa que tem pastores, tem líderes para exortar. E a palavra de exortação só é para os pastores. Pastor, eu exortei aquele irmão que eu vi que ele estava errado. Você foi ungido pastor? Não, então não é serviço. O serviço de exortação é um serviço pastoral. A gente exorta, aconselha, cuida, é pastoral. Amém, irmão? Você não é pastor do seu irmão, você é irmão. Cuida da sua vida e caminha em fé, caminha em unidade, que vai dar tudo certo. Amém? Glória a Deus. Então diga, eu vou fechar essa porta. Não vou criticar. E eu vou andar em retidão. Para que o Senhor também me defenda e o Senhor também me guarde. Amém? Quero ler mais um texto que está lá em 2 Reis. Caminha lá para 2 Reis, capítulo 6. Vocês já leram a história sobre o profeta Eliseu, né? Quantos conhecem? Eliseu era o sucessor de quem? De quem? Quem veio primeiro, Elias ou Eliseu? Elias. Elias subiu na carruagem de fogo. Eliseu estava lá trabalhando. E Deus falou assim, você vê, quando a carruagem passar, a capa dele ficou. E aí ele recebeu. Ele fez o dobro de milagres que Elias fez. Amém, irmãos? Então ele teve uma porção dobrada. E é sobre isso que eu quero falar. Deus sempre vai revelar as coisas para os filhos dele. Amém? Então o que eu e você vamos fazer com aquilo que Deus nos revela, vai nos dar direcionamento. Vamos ler esses versículos aqui? Do 8 ao 11. Vamos lá, os homens. O 11. Só até aí. Depois a gente lê o restante, né? Todos já conhecem esse texto? O exército arameu tinha cercado Israel e eles estavam planejando uma abordagem, né? Contra Israel. O que acontecia aí que você leu? Todas as vezes que o rei começava a confabular com a sua equipe, com a sua cúpula, os planos dele eram revelados para o profeta Eliseu lá onde ele estava. E ele corria e dizia para o rei de Israel, é o seguinte, não passa por tal lugar, não vai por ali, porque o rei dos arameus está preparando a emboscada. E aí ele mudava a estratégia. Isso aconteceu, não foi uma nem duas, foram várias vezes. Aí o rei da Síria chama a sua equipe e diz assim, vamos dizer aí, quem é que está entregando os planos aqui dentro? Porque o que eu falo aqui dentro é sabido lá em Israel. E aí, é isso que a gente acabou de ler, o último versículo, né? Vocês não me apontarão qual dos nossos está do lado do rei de Israel? Todos os planos que eram secretos dentro da equipe da Síria, eles eram sabidos do outro lado. Irmãos, o que eu quero falar com isso? Nesse período, Deus só falava com o profeta Eliseu. Então, ele entregava todas as estratégias do inimigo para o rei, e o rei de Israel tomava as precauções. Entregava e ele se prevenia. Então, olha só, hoje Deus não fala só com os profetas. Deus fala com todos nós. E é muito interessante como Deus usava esse profeta para defender. É o único profeta que passou por vários reis. O chamado de Eliseu durou 60 anos. Em 60 anos ele foi usado como profeta. Nenhum profeta foi tanto tempo, um tempo tão estendido de ser usado por Deus. Mas ele era bem alinhado e obediente ao que Deus falava. Então ele começa a dizer, só que alguém lá do grupo da Síria diz assim, é o seguinte, rei, talvez se tremendo todo com medo, né? Não é ninguém de nós aqui. Tem um homem de Deus lá no grupo de Israel, um profeta, e que tudo que tu fala aqui, dentro da tua câmara, dentro do teu quarto mais oculto, ele revela para o rei de Israel. Como assim? Ele revela, Deus fala com ele, o Deus dele fala com ele, diz todos os teus planos. E o rei se indignou, é isso que está escrito aqui, você pode ler em casa. Como assim?
É assim, ele sabe tudo. Então, vocês vão lá e vão cortar a cabeça dele, vão matá-lo, porque isso não está certo. Não vai dar certo. Amém, irmãos? Então, e agora a gente não está falando de coisas físicas, mas de coisas espirituais. Todas as vezes que Deus começa a nos preparar para o novo tempo, nós fizemos aí 40 dias de jejum, nos preparamos, nós vamos ter mais sensíveis à voz do Espírito. O inimigo vai sempre tentar cortar essa comunicação. O que acontecia nesses ataques aqui? Eles cortavam a cabeça. Nós temos 5 sentidos? Visão, audição, olfato, paladar e tato. 4 deles estão aonde? Na cabeça. Cortou a cabeça, você não ouve, você não vê, você não sente e você não fala. Então, muitas vezes, o diabo está fazendo isso com muitos crentes. Não vê o que está acontecendo, não ouve a voz de Deus, não sente, porque as coisas de Deus, elas têm um aroma diferente. Sim ou não, irmão? Quem estava sexta-feira aqui, eu não levei óleo para a sala. Não levei. Só estava a nossa equipe lá. Nós começamos a orar. Em um momento de uma oração, a sala inteira se encheu de cheiro de óleo. Aí um irmão curioso, o mais curioso, abriu o olho e ficou procurando se eu tinha pego óleo e se eu estava com óleo na sala. Foi ou não foi, irmão? Eu não estava com óleo. E cada vez que a gente orava por aquilo, de novo, aí nós voltamos na mesma oração, né? Vamos ver se é isso mesmo. Aí quando a gente voltava naquele ponto, mais cheiro de óleo. Mais gostoso do que o nosso. Aí o que é isso? É a presença. Deus está reafirmando que nós estamos orando e que Ele está conosco. Amém, irmãos? Então a gente sente com os nossos sentidos mesmos, olfativos mesmo. Então, as coisas de Deus são assim. Então, o que o inimigo estava tentando fazer? Tira isso, ele não vai mais ouvir, ele não vai poder contar mais nada. Corta a comunicação dele com Deus dele, se é ele que é usado para entregar os recados, nós vamos ter que acabar com ele. É claro que eles não conseguiram fazer nada contra o profeta Eliseu. E nem vão conseguir contra nenhum de nós, se nós estivermos alinhados com Deus. Amém, irmãos? Mas a gente precisa ouvir, ver, sentir e experimentar as coisas de Deus. Não pode ser um evangelho de vem para o culto, levanta a mão, a mesma coisa, vai para casa, começa de novo. Não é isso, é muito mais do que Deus tem para nós. Experiências novas e genuínas todos os dias. Amém? Vamos ler o finalzinho dessa história aqui, no verso 13. Vamos lá, me ajuda aí rapidinho. Continua. Não foi nessa calma, não, irmão. Foi, meu Senhor! Que faremos? Foi desespero, né, irmão? Continua, 16. Amém. O que Eliseu tinha aberto? A visão. O que o jovem estava vendo? Só o que era material. Era o exército da Síria. Cercaram. E olha que desespero desse rei, né? Para capturar um homem, precisava aquilo tudo? É óbvio que o medo tinha tomado conta deles. Porque para capturar um, não era guerreiro, ele era um profeta e era um homem já mais velho. E aí esse jovem se desespera. O que o profeta teve que fazer para que ele entendesse as coisas de Deus, irmão? Continua o versículo aí. Sei que você já leu nesse texto, mas vamos lá. 16, né? Coloca aí, irmão, rapidinho. Eu já tinha lido. Dezessete, todo mundo junto, vamos lá. Dezoito. Quando os arameus
Conforme o quê? 19. Vinte. Vinte e um. Vinte e três, para fechar. Amém. Uma boa leitura para você indicar para os seus filhos, adolescentes e crianças. Todos os livros de Reis, Primeira Reis, são coisas fantásticas. Amém, irmãos? Agora a pessoa não lê a Bíblia, acha que a Bíblia é um livro chato. É bem interessante. O que aconteceu aí? Primeiro ele olha para Deus abrir a visão do moço. Amém? Conforme ele pediu, Deus atendeu a oração. Irmão, se você é alguém que serve ao Senhor com fidelidade, Deus vai atender. Claro que segundo a sua vontade. Essa era a vontade do Senhor naquele momento. Amém? Qual é o desejo do Senhor para a igreja? Que você tenha experiências com Deus. Que você tenha uma visão clara das coisas que estão acontecendo. Que você não caia em ciladas nem emboscadas. Que Deus vai na frente, desfazendo as armadilhas. Se Ele não desfizer, Ele vai dizer, por aqui não. Tem uma cilada, desse lado, caminha aqui. Essa é a vontade do Senhor para a igreja. Eu posso orar por isso, mas você precisa se consagrar. Pastor, eu não ouço o Espírito Santo, eu oro e nada acontece. Senhor, vamos orar hoje para que eles tenham experiência contigo. Aqueles que te buscarem de todo o coração e desejarem de todo o coração que eles tenham uma experiência. Amém, irmãos? Aquele jovem teve a visão aberta. Quando ele viu o quê? Carros e cavaleiros por toda a colina, toda a planície, tomada de carro de fogo. Aí ele ficou confiante. Ah, pastora, se eu visse também, eu ia ficar. Então pede para ver, querido. Aí fica assistindo filme de terror. Pastor, eu estou vendo assombração. Vai orar, meu irmão, para tu ver as coisas do Espírito. Te enche das coisas de Deus. Amém? E o que acontece? Aí Eliseu ainda ora de Senhor, agora cega eles tudinho. Eles ficam cegos. Aí ele diz assim, me sigam, é para cá, não é essa cidade, não é a outra. Aí ele leva todo o exército para dentro de Samaria, no meio do povo de Israel. Aí depois a visão volta. Aí eles abrem o olho e estão no meio do inimigo. Aí o rei de Israel disse, e agora, Eliseu? Eu mato? Claro que ele devia estar com a espada assim, mata. Não. Alimenta e manda eles de volta. E o que aconteceu? Esse exército virou aliado. Crente não sai em vingança. Crente deixa Deus fazer. Amém, irmãos? Deixa Deus trabalhar. Ah, pastora, mas eu sou crente, mas não sou besta, não. Eu acho que é. Porque se a peleja não é nossa, é do Senhor, para que eu vou contender, irmão? Ele levou eles para o meio do arraial de Israel para eles entenderem, olha, nós poderíamos matar vocês, mas nós não vamos matá-los. Nós vamos alimentá-los e vocês vão de volta com as suas espadinhas e arcos e tudo e volta para lá. Então, irmãos, e a Bíblia diz, assim as tropas da Síria pararam de invadir o território de Israel. Então, a vingança pertence ao Senhor. Nosso coração não tem isso. Então, eu aprendo muito com Eliseu sobre oração, sobre experiência e também sobre não guardar nada de mágoa ou ressentimento ou querer que, Senhor, coloca meus inimigos. Senhor, faz o que tu quiser, eu entrego nas tuas mãos. Não dá sugestão para Deus, deixa que Deus saiba o que é melhor. Amém, irmão? Ah, Senhor, essa mulher no meu trabalho me persegue. Senhor, coloca ela no leito. Oxi. Pare com isso, irmão. Quem vai para o leito é você. Começa a orar para Deus te salvar. Senhor, me ajuda a passar por isso. Senhor, tem misericórdia. E lá na frente, muitas vezes, aquelas que nos perseguem na hora do sufoco, vão ligar para o crente pedindo oração. Pode ter certeza disso.
Será que você pode orar por mim? Leva meu nome lá na campanha da terça-feira, do Impacto de Fé. Dá para você mandar aquela devocional? Eu gosto muito boa de ouvir, me dá uma paz. Pronto. Amém, irmãos? Mas não perca o senso. Tem que ouvir, tem que ver, tem que sentir e experimentar as coisas de Deus de verdade. A gente só firma na igreja, a gente só se alegra aqui quando a gente tem experiência verdadeira. Eu não posso viver da experiência do irmão, que ele me contou. Ai, pastora, eu fiquei tão alegre com a experiência do irmão. Glória a Deus, mas eu tenho que ter a minha e você também a sua. Amém, irmão? É certeza de que Deus está conosco. Aquele jovem estava desesperado. Mais numerosos são os que estão conosco. Aonde? Aonde que eu não estou vendo nenhum? Meu Senhor, o que nós vamos fazer? Mais numerosos são. Tem gente que está assim, Deus está falando, eu estou com você, mas ele não vê, não sente, não tem nenhuma condição de perceber as coisas ao seu redor. Parece que os 5 sentidos estão bloqueados. Precisa que isso avance. Amém, irmãos? E olha só, essas perseguições a Eliseu não pararam por aí, não. E com certeza, depois a gente tem um cerco em Samaria, né? Que a gente já tem uma ministração lá atrás sobre eles cercaram Samaria e eles começaram a passar muita fome. E aí você pode ler isso na palavra depois. Depois desse cerco, a fome era tão grande que as mães combinavam entre elas. Vamos comer o teu menino hoje? Vamos, aí a gente mata o teu hoje, amanhã a gente mata o meu. Isso era a conversa das mães. Aí uma matou e comeram, dividiu as duas. No outro dia aquela lá pegou o dela e saiu para esconder. E aconteceram muitos problemas por causa da fome. E eles também começaram a perseguir Eliseu. Então, irmãos, muitas vezes nós passamos por momentos de provações, de bênçãos. A perseguição não vai cessar. Estava falando isso na minha sala hoje. A gente ainda não experimentou uma perseguição muito direta contra a igreja. Nós vamos começar, talvez, no ano que vem em diante. Quando todas essas leis perversas e malignas forem aprovadas, aí sim nós vamos ter que usar toda a nossa sabedoria, todo o nosso conhecimento para prosseguirmos debaixo também daquilo que é legal. Então, nós vamos experimentar dias difíceis. Eu falei, o crente que não decorar a Bíblia hoje, ele vai ter dificuldade daqui a algum tempo, irmão. E a Bíblia, ela é imutável. Amém, queridos? Deus ama o pecador, mas abomina o pecado. Deus ama o pecador, mas abomina o pecado. Ninguém vai negociar com Deus um pecado grande ou pequeno. Ele abomina o pecado. Amém? E eu quero fechar no texto que está lá, prosseguindo nesse capítulo, no verso 32. Depois do cerco de Samaria, depois que eles têm várias situações de muita fome, o verso 32, 6:32. Vamos ler juntos? Amém. Depois a gente sabe que Deus vai dar um livramento. Mas Eliseu estava em casa fazendo o quê? Sentado com as autoridades. Algumas traduções dizem com os anciãos. Talvez orando, e naquele momento Deus fala com ele, ele fala, olha, o rei mandou um mensageiro, e ele usa uma linguagem bem clara, né? Aquele assassino mandou me matar e cortar minha cabeça, e ele já vai bater aí na porta. E o que ele manda fazer? Deixa a porta aberta, né? Vamos conversar com ele. Feche a porta. Amém, irmãos? Tem várias traduções no original que destacam bem esse fechar a porta. Então, olha só. Muitas vezes, e eu quero fechar com isso, Deus sempre vai nos avisar. Às vezes você não sabe claramente, que às vezes você não está muito afinado, mas você tem uma impressão no teu espírito que aquilo não está bom, que aquele não é o caminho. Sim ou não, irmãos? Sim. Ai, pastor, eu estava indo, mas me deu um negócio que não era para ir. Mas foi. Deu um negócio que não era para me fazer esse negócio aqui, ou aceitar essa proposta, mas eu fiquei na dúvida e tal. Na dúvida, não vá. Sentiu no coração? Não faça. Não sentiu paz? Sai fora disso. Então, muitas vezes o Espírito Santo sinaliza, mas nós não fechamos a porta. E esse fechar a porta dessa situação do inimigo, do adversário,
é muito clara para nós aqui. Esse fechar a porta pode ser um relacionamento, pode ser um namorado, pode ser uma namorada, pode ser uma situação no trabalho, pode ser algo que você está acessando lá, está trazendo impureza para a sua mente, para o seu coração, você precisa fechar. Você está sabendo que aquilo não é teu lugar, que essa não é uma boa conversa, mas não sai, não se posiciona, não fecha a porta. Não senti paz naquele, mas eu vou ficar assim mesmo. Não sentiu paz? Quem é que está dentro de você? Quem que mora aí dentro? Quem que mora aí dentro de você? O Espírito Santo. O nome dele é Espírito Santo. Agora, você pode ter paz se você andar com ele, obedecendo ele. Ou ser um crente atribulado. Irmãos, vamos fechar as portas daquilo que nos faz sair do caminho. O que aquele assassino veio fazer? Matar. O que o diabo vem fazer contra nós? Matar, roubar e destruir. Matar a nossa confiança em Deus, a nossa experiência, roubar a nossa alegria. Crente é alegre, crente é alegre. Um crente triste está com problema. Não, pastora, mas a gente tem muito problema. Sim. E quem resolve? É você. A alegria do Senhor é a nossa? Isso que é loucura para o mundo. Pode não ter nada na sua geladeira, você está feliz. Pastor, amanhã eu tenho um dia difícil. Nós teremos, provavelmente, mas Deus nos dá graça. Amém, irmãos? Então, feche as portas que você já sabe que não são de Deus. Se o teu tempo todo está investido em coisas do mundo, reveja isso. Quanto tempo você tem de comunhão com o Espírito Santo vai dizer como está a sua saúde espiritual. Leu a Bíblia 10 minutos. 10 minutos? E o restante do dia? Não, pastor, não tenho tempo, eu só corro, eu só trabalho, isso e aquilo. Aí você não vê a internet. Muitos irmãos nesses 40 dias fizeram um jejum de mídias sociais. Foi ótimo. Foi muito bom. Amém? Claro que fizeram uma parte de comida também, mas foi excelente. Pastora, nem o Instagram podia o da igreja. Só o da igreja. Amém, irmãos? Toque, toque, Jesus que está batendo na sua porta aí, meu irmão. Eis que estou à porta aí. Se alguém ouvir a minha voz e abrir, eu entrarei, com ele cearei e ele comigo. Então, mídias sociais. Nós vamos ter uma campanha segunda, terça e quarta sobre orar pelas crianças. Amém? Muito tempo nós precisamos investir com as nossas crianças. Quem é pai e mãe está convidado. Aliás, convidado não, devia ser convocado, né? Mas às vezes a pessoa pode atender a convocação aborrecida e essa oração pode nos subir e atrapalhar a campanha. Você é convidado. Se você quiser orar pelo seu filho, bem, se não, nós vamos orar por ele. Amém, irmãos? Agora, nós precisamos fechar as brechas e as portas também dentro de casa. Amém? Um adolescente que quer fluir no Espírito Santo. Consagração. Um adulto que quer ser cheio do Espírito Santo, quer ganhar almas para Jesus. Encha-se das coisas de Deus. Fecha a porta. Olha, o assassino está vindo aí. Fechem a porta. Deus sempre vai nos avisar das emboscadas. Sempre. Tudo que Deus vai fazer, a palavra diz que Deus revela aos seus profetas, aos sacerdotes e ministros do Senhor. Ah, pastor, eu não sou sacerdote. É assim, lá em 1 Pedro diz que nós somos raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo escolhido e adquirido pelo Senhor. Amém, irmão? Então diga para o irmão que está do seu lado, você é sacerdote. Deus fala com você, mas você precisa fechar as portas. Deus sempre vai, diga para ele, Deus sempre vai te revelar o que vai acontecer. Às vezes a pessoa tem um sonho. Pastora, eu não entendo sonho. Venha comigo, que eu tenho dono para interpretar o sonho. Venha lá. Às vezes o sonho está tão claro que eu disse, meu Deus, eu vou desenhar aqui. Então, às vezes o nosso sonho não é para nós, é para outra pessoa. Amém? Não tem nada a ver com aquele negócio de pesquisar na internet, tá, irmãos? Sonhou com um elefante, com cobra, com não sei o quê. Pare com isso, irmão. Nós não precisamos consultar essas coisas aí. Nós temos o Espírito Santo que nos revela profundo, oculto e escondido. Amém?
Diga para o irmão, pede para o Espírito Santo revelar o que está oculto, escondido e o mais profundo. Diga para ele, no seu coração. Porque é da sua vida que você vai prestar conta. Pastor, eu posso pedir isso? Pode, porque a Bíblia diz que tem as intenções ocultas do nosso coração. Quando a gente está fazendo a obra no sopão, eu oro, Senhor, se as intenções ocultas do nosso coração são ruins, tira. Porque às vezes a gente pode conscientemente achar que está indo para servir, mas tem uma coisa oculta lá. E eu quero que a minha e as suas obras passem pelo fogo e sejam ouro. Amém, irmão? Porque se ela queimar e for palha ou madeira, nós estamos perdidos. Tem que ser ouro. Todas as obras vão passar pelo fogo e vão ser experimentadas, se de todo o coração nós fizermos aquilo. Amém? Mas fique tranquilo que as obras não salvam, mas elas são o resultado de um crente salvo. Eu sou salvo, mas nunca fiz obra, não gosto de ajudar ninguém. Vem para cá no final que eu vou orar por você. Para você ser cheio do Espírito Santo, porque a característica do servo de Deus é o amor. Nós seremos conhecidos pelo amor. Quem não ama, não conhece a Deus, porque Deus é... O que diz João 3,16, para a gente fechar? Porque Deus o quê? Amor. Vamos lá, 1, 2, 3. Amém. Última coisa, Eliseu estava sentado sozinho na casa dele, sentado com as autoridades e com os anciãos, pessoas com o mesmo propósito. Sente, caminhe com pessoas que têm o mesmo propósito. Amém? Ah, pastora, mas eu tenho um amigo lá fora e ele não quer nada com Deus. Então não dá para caminhar junto, dá para você orar por ele. Se você é um adolescente na casa do Senhor, adolescente já gosta de andar em bando, né? Isso é uma característica da adolescência. Todo adolescente quer andar em grupo. Se um usa o óculos, todos usam o mesmo óculos, porque eles são uma equipe. Amém, irmão? Sim ou não? Sim ou não? Sim. Se mexe com um, mexe com todos. Porque eles são um grupo coeso. Tá tudo certo, irmão. Não é? Vamos ter uma competição com outra igreja de futebol. Não aceito perder, irmão. Eu tenho um problema. Eu vou fazer uma campanha e vocês vão treinar, porque eu tenho que voltar com o troféu. Senão eu tenho um piripaco lá. É sério. Então a gente precisa ir preparado, né, irmão? Mas isso não é tão competitivo, né? Mais um esporte e tal, né? Mas enfim, estou brincando. Então, irmãos, feche essas portas, sente-se com quem tem o mesmo propósito. Irmão, e aí, o que você acha da célula? Ah, não gosto de célula. Ah, então tá bom, irmão. Deixa eu pegar meu café e vou sentar na outra mesa, porque esse aqui não quer nada com Deus. Dentro da casa do Senhor tem quem quer ganhar, quem não quer. Quem quer frutificar e quem não quer. Sente perto de quem quer dar fruto, se você quer dar fruto. Amém, irmão? Amém? Os jovens que vão casar, adivinha o que vai ter na casa deles em breve? Um segredo. Célula. Eles vão ser um grupo de jovens casais com muitas células. Aí eles não podem sentar perto de... Ah, menino, tu casou agora, para que tu fazer a célula? Irmão, peraí. Casca fora, irmão. Esse está estancado. O estancamento tomou conta da vida dele. Sai de perto. Amém? Pega a sua chave, liga e vaza. A gente precisa se cercar de pessoas com o mesmo propósito. Eliseu estava sentado com anciãos, com pessoas da cidade. Com certeza eles estavam falando das coisas de Deus, porque na mesma hora Deus revela o que está acontecendo. Amém, irmãos? A Bíblia não diz, mas para mim ele estava orando, falando das coisas de Deus. Porque Deus diz, olha, é o seguinte, o rei já mandou um assassino e ele quer te matar. Fecha a porta. Fechem as portas que Deus já revelou aqui que ele está vindo. Eles obedeceram também. Amém, irmãos? Deus vai falar com cada um de nós. É só nós buscarmos a presença dele, desejarmos. Agora, aquilo que não é de Deus, essa atitude é minha de fechar. Amém? Então, o jejum dos 40 dias acabou. A gente tem uma campanha de 3 dias. Se você não tem filhos e não tem criança, você pode orar por você mesmo. Se você é um jovem, uma adolescente, Senhor, eu quero mais de Ti, eu quero mais. E eu posso buscar mais. Mas nós vamos pontuar essas portas que nós temos que fechar. Amém? Feche os teus olhos aí onde você está sentado. Mesmo sentado, eu queria que você fechasse os olhos e orasse. Perguntasse do Espírito Santo uma oração muito sincera e muito simples.
Se você quiser, né? Falar com Ele. Senhor, o que eu preciso tirar ou fechar na minha caminhada cristã? Que porta eu tenho ainda aberta que tem atrapalhado o teu agir na minha vida? Pergunte e pare um pouquinho e espere. Com certeza Ele vai te responder.